Obrigado, minha gente, por esse convite, Abramark, por esse convite tão especial que tanto me enobrece aqui, tanto me deixa feliz aqui. É até curioso para uma pessoa que em nenhum momento na vida, na minha história pessoal, não digo nem profissional, em algum momento pensou em estar um Hall of Fame. Nunca pensei em ter fama, muito menos estar em um hall. Eu sou o cara das massas, o cara da plateia, e estar ter a oportunidade de poder falar numa situação como essa só me traz ainda maior sentimento de privilégio. Obrigado por essa oportunidade. E o mais curioso disso tudo, minha gente, assim, é que eu poder falar sobre marketing ou sobre o meu papel, o meu histórico sobre essa carreira, essa cadeira tão especial que é o marketing, é muito emblemático para mim por um motivo muito simples. Eu jamais, em nenhum momento da minha carreira, talvez tivesse decidido ou me proposto a ser um profissional de marketing. Eu falo isso com a maior sinceridade possível. Isso aconteceu de uma forma absolutamente orgânica, natural, na minha carreira. Eu começo contando até da minha história pessoal. Eu sou nascido no interior de São Paulo, vim para São Paulo para cursar um curso, uma faculdade que me apeteceu desde os 15, 14 anos de idade, até eu ousaria dizer, que é a arquitetura. E na arquitetura eu buscava e encontrei, de fato, com muita profundidade, uma combinação de duas dimensões, e correndo o risco aqui de simplificar uma formação tão ampla e tão rica como a arquitetura, mas eu encontrei duas dimensões que eu acho extremamente complementares e potentes quando juntas, que é a formação humanística, artística, que o curso de arquitetura oferece, né? Eu tive o privilégio de poder cursar a FAO, e também, junto disso, todo o repertório analítico e cartesiano ali, mais voltado, com algum toque ali na engenharia ali, que permite também a gente ter e desenvolver esse raciocínio lógico e analítico para exercício da função. Essas duas coisas, para mim, sempre foram complementares e elas, de alguma forma, muito presentes, fazem parte da minha vida e da minha carreira e fizeram durante todo a minha história. Assim. Então, acho que a minha história começa muito por aí. E você quer saber, até regressando, assim, até tentando fazer uma retrospectiva, assim, tentando encontrar as motivações e o que poderia ter me levado a virar um profissional de marketing em algum momento da minha carreira, eu já vou te falar porque eu estou falando no tempo passado, no final dessa conversa aqui, mas diz respeito a esse meu interesse e essa minha paixão por poder navegar por esses dois mundos tão distintos, mas ao mesmo tempo tão complementares, que são o mundo da humanização humanístico e também com o mundo analítico e mais racional, o mundo da razão, né? Eu cursei arquitetura e tive aí uma oportunidade de fazer experiências no Brasil, fora do Brasil, em inúmeras áreas, e acabei optando por fazer com muita razão e também com muita dor no coração, uma opção por seguir o meu caminho profissional no segmento de serviços financeiros, de financial services. E essa opção, eu digo isso muito até porque muita gente, essa pergunta me vem a todo momento, muita gente, especialmente os mais novos, se pergunta o que te levou a mudar de caminho profissional. E eu, para mim, tive isso sempre de uma forma muito clara, que foi a opção por poder ter uma dinâmica de trabalho que me permitisse exercitar e experimentar situações distintas com maior dinamismo, assim, com maior diversidade, com maior variedade, né? E isso não, de forma alguma, significa que eu tenha abandonado a arquitetura. Muito pelo contrário, a arquitetura continua, sempre foi, continua sendo minha maior paixão, meu maior hobby em termos de consumo de conteúdo até hoje. Sou um apaixonado, sou um arquiteto. O meu diploma é o principal aqui. Eu já até tive pós-graduação em várias casas de renome, mas a que eu mais mergulho, sem dúvida nenhuma, é a de arquiteto, de poder falar que eu sou um arquiteto e urbanista, pela capacidade de oferecer repertório e, principalmente, acho que de um modo de pensar que é muito mais potente, acho que em termos pessoais e, naturalmente, profissionais, né? A minha carreira começa e já naquele momento eu pude, naquele início, verificar uma diversidade ou a possibilidade de experimentar diversas temáticas e funções já no início, né? Tive a chance de trabalhar no início até com operações de risco, com crédito, com cobrança, com gerenciamento de informação, com risk management, que é talvez a definição
mais ampla para isso tudo na American Express, marca de renome, né, global, inicialmente no Brasil e posteriormente com um convite também para trabalhar nos Estados Unidos. Tive ali por 3 anos e meio a chance de ter essa experiência trabalhando por essa marca tão conceituada. Naquele momento, inicialmente com risk management, mas posteriormente também sendo alçado à função de customer acquisitions, sendo responsável pela aquisição de clientes, efetivamente, para toda a América Latina naquele momento, não apenas para o Brasil, né? Então, tendo podido também, de novo, a história da diversificação de experiências, podido experimentar mercados como o México, como a Argentina, como Porto Rico, o Caribe como um todo, e no final até como o Canadá. Então, foi uma experiência riquíssima, né? Não apenas em termos funcionais, mas também com a possibilidade de trabalhar em geografias e em culturas muito distintas. Isso me fez, enfim, toda a minha formação, talvez de repertório de liderança, repertório de forma de pensar e abordar problemas de negócio. Acho que um executivo, em última instância, é um solver, né, como dizem os gringos, é um resolvedor de negócios, muito rica. Assim, aquilo foi, para mim, um início de carreira muito amplo, até um momento em que eu pensava que talvez fizesse, com esse meu espírito de buscar algo novo, fazer experimentar alguma coisa que talvez fosse até complementar e distinta do que eu tinha tido até então, que era poder, de fato, ter uma experiência em uma casa brasileira. Eu queria, por motivos até pessoais também, estar de volta ao nosso país aqui, ao Brasil, e experimentar uma casa brasileira com um poder de investimento também muito grande. E naquele momento, eu me recordo como se fosse hoje, né, em 2006, havia aqueles rumores para todos os lados, uma possível aquisição pelo Bradesco da operação brasileira da Amex, e eu efetivamente me candidatei, me propus a fazer parte daquele movimento. É até curioso, para efeito de carreira, que esses momentos de aquisição, esses momentos de incorporação de uma empresa pela outra são tipicamente acompanhados de um êxodo de profissionais, de muito medo, de muita insegurança, e para mim era o contrário, eu caminhava contra a correnteza ali, querendo efetivamente experimentar esse projeto profissional Bradesco, que era uma marca que eu sempre tive uma gigante admiração e que só se intensificou com a minha experiência lá. Fui para lá e ali, mais uma vez, também tive a chance de testar e vivenciar uma diversidade de temas e funções muito grande, né? Passando pela gestão de produto, loyalty, engajamento de clientes, programas de fidelidade, distribuição de produtos nessa rede maravilhosa que o Bradesco conta também, por um período bastante relevante também. E também já começando a dar as minhas primeiras estocadas ali no mundo do marketing, no mundo de comunicação, uma relação ainda não diretamente proprietária do marketing da organização, mas já podendo experimentar muito da comunicação que o Bradesco oferecia. Tive a oportunidade, então, de fazer um programa de capacitação, mais uma vez nos Estados Unidos, né? Tive a chance de passar um período fora também, mais uma vez, me capacitando. Por fim, ao final desse período, da forma mais surpreendente e, para mim, prazerosa e honrosa do mundo, recebi o convite, enfim, para fazer parte do grupo de marketing institucional, do marketing corporativo da organização Bradesco, e por ali fiquei mais alguns anos ali construindo o projeto que possivelmente tenha sido o que me deu mais visibilidade nessa arena tão especial do marketing. Ali tendo respondido por, por áreas do mais amplo espectro tradicional do mundo de marketing e comunicação, né, do branding, da publicidade propriamente dita, da gestão da mídia, de patrocínios, de eventos, de experiência do cliente, de redes sociais, de pesquisas, enfim, todo o espectro possível de gestão do mundo de marketing eu pude ali experimentar em momentos extremamente emblemáticos para o Bradesco, a começar pelo projeto Olímpica, que foi o momento que eu chegava em 2016, né, que eu chegava ali com aquele desafio, até os processos de posicionamento e reposicionamento. Eu vivi duas ondas lá, tentando, evidentemente, construir e fazer na plenitude, ou pelo menos no mais próximo da plenitude que a gente conseguia,
construir, defender e potencializar uma marca que é uma marca de reputação e valor reconhecidíssimos nesse país que é o Bradesco, né? Então, a minha formação, acho que de marketing, acabou acontecendo de uma forma muito natural. Eu vou finalizar esse breve histórico aqui profissional dizendo do meu projeto atual agora, que é também um complemento muito, muito particular para esse mundo. Eu sou hoje sócio e diretor executivo de uma empresa do ramo de financiamento de cadeias produtivas, chamada Liber. Eu estou lá agora há 5 meses para 6 meses já agora, e onde eu estou tendo a oportunidade de experimentar o que é, na verdade, a minha essência, a minha gênese como profissional, que é ser um cara de negócios. Eu sou fundamentalmente um executivo de negócios, com um repertório de experiências bastante amplo, mas que fundamentalmente trabalha de uma forma absolutamente ampla e não limitada a apenas uma área como o marketing. Mas o marketing continua presente. Aí talvez tenha um pouco até dessa formação da importância do marketing na formação de qualquer profissional e não apenas aqueles que operam e trabalham nesse métier, né? Eu considero o marketing, tendo experimentado isso numa fase mais consolidada da minha carreira, um tremendo de um balizador de negócios para a formação profissional, porque é ali que de fato você consegue ter o toque, a sensibilidade e a influência no negócio como um todo, seja ele na capacidade comercial, com as vendas, com a distribuição, seja ele para a construção de um ambiente organizacional, de uma cultura própria, no desenho de produtos e no ambiente institucional como um todo. Assim, eu estou experimentando isso demais com a Liber, com a construção e crescimento de uma marca extremamente potente, mas de uma forma se valendo do ferramental que o marketing me oferece e vai me oferecer para o restante da minha vida. Eu não tenho a menor dúvida disso. Até porque, assim, da forma como talvez, e eu conheço bem o Madia aqui da Abramac, que é um querido, uma grande referência em conteúdo para a gente, assim, e uma posição e uma visão que se tem na Abramac que eu concordo ou não poderia concordar, mas que é a visão da empatia, do marketing empático, que nada mais é do que simplesmente você mudar a perspectiva de olhar, mudar o seu prisma de olhar sobre situações de trabalho, sobre situações do seu produto, do seu negócio, e da sociedade, em última instância, nos colocando efetivamente nos sapatos, nas cadeiras dos outros. Assim. E não existe forma de fazer isso ou de exercitar essa prática melhor do que o próprio marketing. Então, acredito que a minha formação profissional, a despeito do fato de ter sido, de novo, não planejada para o ambiente de marketing, me deu o privilégio, a chance de ter o marketing presente por todo o meu caminho, por toda a minha jornada, de uma forma muito ampla, e eu digo, e ouso dizer assim, de uma forma determinante na minha formação como profissional, exatamente por ter me ajudado, e eu me considero, claro, como todos nós, um profissional e um ser humano, em última instância, ainda em formação, né? Jamais deixaremos de ser constantemente buscando a nossa evolução, mas um profissional que talvez tenha tido a chance, de, por obrigação de ofício quase, amplificar a visão, amplificar a perspectiva sobre o negócio, amplificar a perspectiva sobre a sociedade e sobre a vida de uma forma geral, sem querer fazer filosofia barata aqui, mas eu acredito que o marketing oferece isso necessariamente, exatamente por essa visão de empatia que eu acredito que esteja no cerne, na estrutura central do que é fazer marketing de uma forma mais ampla. Para esse tipo de análise, eu acho que o melhor que a gente consegue fazer, talvez em situações, em questionamentos como esse, é traçar cenários. Né? A gente parte de um cenário absolutamente sedimentado, bem compreendido, dos anos 70, 80, 90, de um marketing que era até, se você olhar a definição do Wikipedia da vida, vai ser aquele marketing voltado à capacidade de criar soluções, criar produtos, que atendam às necessidades dos clientes, aquela coisa bem mais transacional, quase unilateral. Né? A gente parte desse ambiente para um mundo completamente distinto, boa parte disso fomentado ou influenciado pela evolução exponencial da tecnologia, né? Mas que naturalmente também se reflete em comportamento social, com a questão geracional que também é central para essa relação
de sociedade empresarial também, com marcas, produtos e negócios, né? O que eu posso dizer, assim, em termos de prognóstico, assim, é que invariavelmente essa dispersão de atenção, invariavelmente essa dispersão e essa multiplicidade de interesses, eu acho que vai somente aumentar daqui para frente, assim, é pouco provável que a gente encontre um ambiente onde essa relação mais próxima, mais intimista, possa se dar com a sociedade e, portanto, com clientes e com as marcas de uma forma geral daqui para frente, né? Nós vivemos numa sociedade onde o nível de fidelidade, eu diria até nas relações pessoais, mas com marcas não é diferente, com produtos vai simplesmente cada vez mais diminuir, né? Aumentando, portanto, a importância e a urgência, talvez, que um profissional de marketing tenha de fazer estratégias de comunicação, de construção de marca, de consideração e, obviamente, de negócios também, de uma forma mais eficiente. Assim, acho que o ponto de partida é isso. Assim, não dá mais para imaginar que isso vai se dar de uma forma talvez mais natural, talvez de uma forma não tão pensada, né? A gente tem um componente geracional que é claramente relevante. A gente convive hoje na sociedade com 5 gerações distintas de clientes. Parece uma coisa fácil e parece lugar comum de ouvir, mas não é. Há pouco tempo atrás, por uma questão de expectativa de vida, né, que aliás aumentou 40 anos nos últimos 100 anos, a expectativa de vida do ser humano aumentou 40 anos nos últimos 100 anos, isso é muito, e, portanto, acabou incorporando, fazendo, gerando automaticamente essa sociedade onde convivem gerações distintas. E a questão geracional é uma coisa muito emblemática também, né? Até o Madia também costuma mencionar isso, esse conceito dos perennials, né? Muito comumente a gente ouve as pessoas falando as novas gerações, Y, Centennials, X, de uma forma estereotipada, mas a verdade é que isso é muito mais uma questão de mindset hoje em dia, todo mundo sabe disso, até pelo advento da tecnologia médica, do avanço da tecnologia, a expectativa aumentou e também o estilo de vida, os interesses das pessoas das diversas gerações mudou. Não é raro você ver um gamer, por exemplo, de 70, 75 anos de idade, que é uma coisa que aparentemente paradoxal, mas é que é absolutamente normal por força, talvez sutil ou aparente alguma estranheza, mas simplesmente por essa nossa tendência de estereotipar gerações, o que é um equívoco no ponto de vista de comunicação e conexão de marcas. Então, esse elemento geracional é importante, como é importante também, naturalmente, a dinâmica de vida das pessoas por força da tecnologia, né? O airtime, a destinação do tempo das pessoas para as diversas atividades, para as diversas mídias, ela é muito mais dispersa naturalmente, e isso acaba tendo que, ou forçando os profissionais de marketing a cada vez mais compreender, no primeiro momento, se conscientizar da dinâmica desse tipo de consumo para fazer as suas mensagens, quaisquer que sejam elas, chegar de uma forma eficiente, portanto, gerar conexão emocional e gerar conexão racional para gerar negócios também de uma forma bastante intensa e eu diria bastante disciplinada. E aí, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de ter tido a formação também analítica e racional da minha graduação também, porque isso é importantíssimo. Assim, um profissional de marketing que não tem um atributo analítico, racional, cartesiano hoje, não tem, está fadado a uma atuação muito mais limitada para não ser ainda mais radical na minha conclusão. Então, acho que é meio uma prerrogativa para qualquer profissional. Então, acho que o futuro ele passa muito por essa obrigação quase que, que catedrática de nós nos tornarmos sensíveis a esse movimento de sociedade geracional, de interesses, de gerações que são mais desapegadas, mais independentes, mais autônomas e menos clusterizáveis, e também na relação delas com as novas tecnologias. Então, acho que o futuro vai passar por isso. Agora, não dá para negar o Drucker, né? Acho que a gente tem que sempre acreditar que o futuro que tem pela frente é muito fruto e um reflexo daquilo que nós o pensamos, da forma como o planejamos e principalmente da forma como o construímos. O futuro é muito um reflexo daquilo que a gente consegue criar, né? Então, para
para não me alongar muito assim, acho que o futuro passa por isso, por essa preparação e conscientização, preparação e principalmente execução de um marketing muito mais sensível a esses movimentos, seja eles de sociedade comportamental, seja eles tecnológicos, a ponto de fazer com que sejamos, e os nossos negócios, as marcas que representamos, sejam influentes e tenham capacidade de gerar debates, de promover debates, de gerar conhecimento e gerar naturalmente negócios de uma forma proativa, de uma forma determinante. No mundo de serviços financeiros, para citar o nosso país aqui, tivemos exemplos claríssimos disso com o Pix, com o Open Finance que está chegando aqui agora, são market movers, são mudanças estruturais na forma como consumidores se relacionam com instituições financeiras que precisaram ser criadas, que precisaram ser compreendidas, comunicadas e para serem efetivamente adotadas e fazer parte disso. E o marketing é estruturalmente responsável por isso, com um trabalho naturalmente metódico, com um nível de personalização muito grande, com um nível de sensibilidade muito grande para gerar essas conversas e que possa gerar negócios de uma forma consistente no tempo. Assim. Então, é um momento, evidentemente, isso é um processo, né? A gente fala muito de momento como se estivéssemos numa situação que aconteceu de ontem para hoje. Acho que eu acredito muito no conceito de transformação. É muito mais do que eu acredito em evolução do que eu acredito em revolução. A gente vira e mexe, escuta, principalmente nos discursos dos desafiantes, em todos os segmentos, né, de educação, de saúde, de serviços financeiros, claro, muito esse discurso de a revolução, e não existe revolução, existe evolução, é um processo contínuo de alteração da forma de se comunicar, de se relacionar com as marcas, com o negócio, que acontece dia a dia, que se altera dia a dia, que precisa vir acompanhado de uma atuação de marketing e comunicação bastante sensível, ágil e principalmente, acho que consciente, acho que dessas alterações, a partir da premissa que isso precisa ser feito de uma forma muito responsável e não da forma como fazíamos talvez há 5, 10 anos atrás. É importantíssimo a gente ter, principalmente num ambiente, num contexto mercadológico, um contexto de sociedade, onde se tem uma pulverização de informações tão grande, né? Onde a gente tem referências de informação tão grandes, que a gente tenha ambientes que a gente possa encontrar esse conhecimento, esse know-how, de uma forma estruturada, de uma forma qualificada, que é o que a Academia Brasileira de Marketing, nossa querida Abramark, consegue fazer com muita maestria. Por mais que os conteúdos, de uma forma geral, estejam mundo afora dispostos e oferecidos, a capacidade de qualificar de uma forma estruturada faz muita diferença para os profissionais que, como eu, e como tantos que possivelmente estejam me ouvindo aqui, possam consultar, né? E eu digo isso não apenas por uma questão de mercado ou uma questão de facilitação. Eu digo muito mais por uma questão de qualificação, porque esse é um mundo, de uma forma geral, o mundo de negócio de uma forma geral, é um mundo onde não existem verdades absolutas, não existem certezas, e o mundo do marketing talvez seja o expoente ou o exemplo mais marcante onde essa verdade se verifica. Né? Não existem verdades absolutas, o que existe, claro, o common sense, existe muito do bom senso em efetivamente adotar posturas e práticas que fazem sentido, mas não, seguramente não a ponto de definir estratégias do que é certo ou errado. Acho que o contexto faz muita diferença e, portanto, encontrar um ambiente e profissionais com capacidade e talento para fazer essa concatenação desse know-how de uma forma lógica, de uma forma palatável e digerível é muito importante. Então, só fica aqui o registro da minha admiração pelo trabalho que é feito pela Abramark e principalmente também a minha referência expressa e admitida aqui como fonte de informação. E aí, mais uma vez, enfatizando esse componente errático das nossas vidas, assim, das nossas vidas profissionais e das nossas vidas de profissionais de marketing em especial, né? Nós somos uma coleção e um acúmulo de erros e acertos na nossa trajetória e encontrar de novo esse ambiente onde isso possa, esses erros, esses acertos possam ser
acessados de uma forma combinada e estruturada faz muita diferença, né? Tem até uma frase do Churchill que eu adoro. Ele fala que o sucesso é a nossa capacidade de sair de um fracasso para outro sem desanimar e sem melhorar e sem aperfeiçoar. Acho que o marketing tem muito disso e o papel que a Abramark traz é muito rico nesse sentido. Então, fica aqui o registro da minha gratidão, do meu elogio e reconhecimento pelo trabalho incrível que é feito nessa casa, que tem ali o nosso Drucker como principal expoente e influenciador, e tem uma Dia também com um papel importantíssimo. Eu sou um daqueles ouvintes e audiência contumaz dos conteúdos dele até hoje, e inclusive desses vídeos do Hall of Fame, mas não apenas esses, aqueles todos que Quebra-Mark faz questão de acumular e faz questão de divulgar e disseminar de uma forma bastante humilde, assim, por acreditar exatamente que aprender é uma coisa que não tem fim, é uma coisa quase que mandatória, prerrogativa para qualquer profissional que se proponha a evoluir, né? Então, agradecer duplamente aqui pelo trabalho feito, também pelo convite de poder trocar essa ideia ou de compartilhar um pouquinho dos meus pensamentos com esse grupo aqui dizendo que o profissional de marketing é um privilégio poder ter tido essa experiência como profissional de marketing e também dizer que essa visão quase que estereotipadora do profissional de marketing cada vez mais tende a se desfazer no tempo, exatamente pela crença e a confiança que eu tenho que se trata de um profissional com capacidade de influência em todo o negócio, para não dizer na sociedade, de uma forma muito mais ampla do que simplesmente uma caixinha ali especificamente com funções específicas. Esse mundo já passou e muito por conta e com a ajuda e o apoio de casas e instituições como a Abra Marketing. Então, super obrigado por essa oportunidade. Espero que vocês tenham muito sucesso com esse projeto, que a gente continue muito juntos aqui, construindo, aprendendo, errando e acertando e promovendo esse marketing brasileiro, que seguramente é de se admirar, uma referência mundial para todos nós. Tá? Muito obrigado, minha gente.